Eu não posso nem ouvir falar de fisiculturista que eu já quero dar um tiro nele. Leandrão, o que é isso? Não, você é aquele cara que... Eu não sou atleta, gente. Eu quero viver. Eu não quero ser fisiculturista. Eu não tenho nada contra. Eu clico no gostei nos vídeos do Leandrão. Agora. Eu me inscrevi no canal dele. Legal. Mas eu não quero ser fisiculturista. Até acho legal. Não quero dar tiro nele não, Leandrão. Nada a ver isso aí que você falou. Mas eu quero poder viver. E para mim viver é sujar a dieta, mas sem perder o shape. Existe alguma maneira disso acontecer? De eu comer os alimentos que eu gosto? Para isso você deve comprar o meu curso de nutrição que eu vou lançar no mês que vem. O link para comprar será colocado no Telegram que está aqui nos comentários na descrição. Economizei seu tempo, hein? E eu falei do meu curso. Não, mas eu vou te ensinar aqui hoje também de graça, mas vai ter isso aí no curso e muito mais. Olha só, primeiro galera, a gente tem que entender que existe fase de criação e manutenção e que na fase de criação você se doa muito mais e depois você consegue, na fase de manutenção, ficar tranquilo, manter o teu físico de uma maneira muito mais confortável. Então, por que eu estou falando disso? Porque numa fase de criação, se você está em busca do teu objetivo, se você não chegou ainda lá, você tem que tomar cuidado, porque nesse momento as coisas são mais cruciais. Porque para construir um tecido, para você se livrar de outra gordura corporal, né? Então, para você conseguir hipertrofia, perder gordura, é uma coisa difícil para o corpo. Pensa que você está criando uma coisa dentro de você. Depois que você tem a gordura que você quer e a massa muscular, para manter é mais fácil. Manutenção é tranquilo. Por isso que se doe, faça o que tem que ser feito. O teu objetivo é modesto? 2 anos você vai chegar no teu objetivo. 2 anos demora pra cacete. Tudo bem, mas você vai viver quanto? 80, 90, 70, 60? Mas 2 anos então não é nada. Então se dedica, porque na manutenção você vai viver de boa. Mas vamos aqui trocar uma ideia então, para que isso aconteça, mesmo na fase de criação, certo? E que você não vai atrapalhar os seus resultados. Então, o que você tem que primeiro fazer? O primeiro de tudo, procurar os alimentos menos sujos possível. O que isso quer dizer? Quer dizer que vamos lá, vamos ser honesto, vamos ser humano no vídeo aqui, que tem vídeo que a gente não é ser humano. Né? Você senta no vídeo e você fala, o cara não está falando para ser humano, o cara está falando para robô. Né? Aí é fácil, eu também falo. Não, vamos falar com um ser humano. Vai ter dia que você não vai estar afim de fazer dieta. Leandrão, eu sei que você não é assim, porque eu sou assim também. Atleta é assim também. A diferença é que o atleta, ele fecha o olho e faz, porque senão ele vai perder. Mas eu e você não tem tanto a perder igual ele. Então, um dia que a gente não está a fim de fazer uma dieta, se a gente relaxar demais, não vai ser legal. Portanto, o que a gente tem que fazer nesse dia? Redução de danos. Como é que eu faço isso? Eu quero pedir aqui do aplicativo que, se patrocinar o canal, eu falo, se não, eu vou falar que é horrível. Eu vou pedir aqui do aplicativo de comida aqui, só que eu tenho algumas opções. Eu só quero fazer uma coisa diferente. Então eu tenho pizza, tenho hambúrguer, tenho comida japonesa. Comida japonesa, no meu conceito, é nota 8 e hambúrguer é 10. Tá? O meu não é, tá, gente? Eu gosto mais de comida japonesa mesmo. Mas vamos assumir que seja redução de danos. A comida japonesa vai me satisfazer hoje? Vai. Então, nesse momento, eu vou optar por ela no lugar do hambúrguer. Porque o hambúrguer, às vezes o hambúrguer do palhaço do cabelo vermelho. Ele é um hambúrguer processado, muita gordura, muito sal. Pelo menos ali é um arroz com um salmãozinho. Beleza, encaixo ali na minha caloria e ok. Sempre encaixando na sua caloria. Seu almoço era quanto? 500 calorias, tanto de proteína. Esquece a proteína, carboidrato e gordura. Deixa pra lá isso aí. Quantas calorias? 500 calorias? Eu vou comer 500 calorias de alguma outra coisa. Fim. Dessa maneira, se você fizer de vez em nunca, tá? Não é de vez em quando também, tipo uma vez na semana, fica sossegado. Isso não vai atrapalhar o teu resultado num nível significativo, sendo que você não é atleta. Primeiro passo de todos, sempre conta a caloria. Segundo, sempre escolhe o que causa menos dano ao teu organismo. Então, pizza, hambúrguer, comida japonesa. O outro aqui é churrasco. Churrasco eu tenho um arroz, eu evito a farofa. Beleza, já é um cenário melhor. Então, sempre redução de danos. Próxima dica, comer pouco. Então, o que acontece? Vamos trabalhar com duas hipóteses aqui. Eu sei que as duas acontecem junto. Eu sei bem. É 40% de gordura aqui. Eu já fui obeso, então eu sei como é. Às vezes dá vontade de comer muito
e uma besteira. Vamos tentar trabalhar com o outro. Então, poxa, eu preciso de um chocolatinho, 2 quadradinhos. Pô, Leandro, mas aí é fogo, hein, meu? Porque aí... Então, mas você quer o que pra tua vida? Você quer o teu shape ou atender o teu paladar? Porque os dois não dá. Ah, não, vamos ser programinha bem-estar agora. Não, dá sim, porque, amigo, convenhamos, arroz e carne é gostoso, mas para quem curte uma pizza, é a pizza que atende o paladar do cara 100%. Não tem jeito. Ah, um chocolatinho fit, um creminho de avelã fit, é legal, é gostoso pra caramba. Mas o cara que curte o chocolate, meu amigo, não tem como. Para ele atender o paladar dele, é o chocolate e a barra inteira. Então, pelo menos, se você quer atender o teu paladar, come menos. Tem gente que realmente não consegue. O que eu deixo como sugestão? Pô, preciso muito comer um chocolate. Faz a tua refeição normal. Come ela normal, porque você já baixa o nível de ansiedade, põe bastante salada nela e tal, manda um café junto, que é para dar um efeito sacetogênico melhor, e aí depois você manda um quadradinho de chocolate com o estômago já cheio, que aí vai te ajudar a ter menos ansiedade para comer. Você jogando chocolate ali, você vai ter menos pico de insulina, porque você já tem um processo digestivo grande acontecendo, e você contando isso nas calorias, você não vai ter grandes problemas. Agora, se você comer a barra inteira de estômago vazio, aí é complicado. Uma outra coisa que eu faço bastante, que eu curto muito, tá? Talvez seja um dos melhores cenários aqui. Vem a hora da janta, sei lá, não tô afim. Já conversamos sobre isso, não vou ficar aqui problematizando. Não tô afim de fazer dieta hoje, qualquer motivo. Aí eu tenho a opção de comer uma pizza, comer um hambúrguer, comer uma comida japonesa ou 300 gramas de frango e 300 gramas de salada. Era a minha refeição. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o frango e vou comprar as tulipinhas e vou fazer, porque o peito do frango, né? Leandrão gosta de peito? Prefiro uma coxa, mas né, mais carnuda, mais gostosa. Então, pego ali 300 gramas de coxinha, um pouquinho mais, né, porque tem o osso e tal, então dá até um pouquinho mais, isso ajuda. 400 graminha e faço. Olha só, eu poderia ter comido uma pizza, mas dessa vez eu troquei. Vou pegar lá uma bisteca, não vou tirar a parte de gordura visível. Meu, é melhor, redução de danos. 300 gramas de salada. Meu, beleza, eu vou comer a salada. Só que eu vou pegar um molho, sei lá, um molho italiano e vou jogar bastante azeite. Então eu vou temperar muito a minha salada, vai adicionar mais caloria, vai ficar uma refeição de menos qualidade, mas ainda vai ser muito melhor do que comer hambúrguer, batata frita e refrigerante de cola. Pra gente ser politicamente correto. Vamos jogar no meio termo. Beleza, você não vai ter o que você quer. Você não vai comer o bolo de fubá da vovó, que é o mais top que tem. Mas eu vou fazer um bolo de fubá fit, que vai me atender o paladar 80% e não vai acabar com o meu shape. Então tá valendo a pena a troca. De novo, a coxinha de frango feita na fritadeira elétrica, ela não é igual eu pegar um frango frito lá do KFC, e não é, mas já atendeu para hoje e tem metade das calorias, metade do dano à minha saúde. Então a gente sempre vai trabalhando dessa maneira. O alimento fit você tem que entender que ele não é igual, mas ele quebra um galho bacana. E por último, refeição livre. A refeição livre, pessoal, é porque é para ser livre mesmo. Se você tem uma programação de uma refeição livre, que o seu preparador, o seu coach, o seu nutricionista, o seu treinador preparou isso para você, ela pode ser 100% livre. Normalmente uma refeição por semana, em situações normais, não tem problema, você pode consumir o que você quiser. Então tenta também guardar para esse momento. Aqui a gente comentou de várias coisas que podem acontecer durante a semana e tal. Agora, de uma maneira geral, a refeição livre é o momento da gente dar aquela extravasada e se recuperar emocionalmente, vamos colocar assim, ou se carregar emocionalmente, mais bem colocado. Inclusive, no dia do lixo, vamos comentar um pouco sobre ele então? Eu vou deixar um vídeo aqui só sobre o dia do lixo. Algumas pessoas me perguntam, tá, mas o que eu posso consumir de uma maneira mais estratégica para melhorar mais os resultados? Então tudo bem, tudo bem. Vocês querem problematizar? Vocês querem? Então toma, dá uma olhada aqui.